Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje nós vamos conversar com um pessoal que está com um projeto bastante inovador aí e desafiador, que é o pessoal do União do Bull Mastiff Funcional. Eles estão com um projeto de fazer um resgate dessa raça, né, voltar, né, que a gente volte a ter Bull Mastiffs funcionais. Queria lembrar a todos vocês, né, e deixar bem claro aqui, ressaltar para todo mundo que está acompanhando essa live, que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores, e nós temos como patrocinador aqui do nosso projeto o canil Presa Santa Morte, que é um criador de presa canário, né, um grande abraço aí para o Bruno. Se tu tem interesse na raça, tu é um entusiasta de presa canário, entra em contato lá com o canil Presa Santa Morte do Bruno, que com certeza ele vai te atender muito bem. Se tu é entusiasta de LGDs, gosta de cangal, de alabá, de pastor do Cáucaso, então nós também temos como patrocínio aqui o canil Forte Sul, do nosso amigo Ayrton. Então entre em contato lá com o Ayrton do canil Forte Sul, que com certeza o plantel dele é incrível, é um plantel bem diferenciado, ele vai conseguir atender essa tua demanda aí por LGDs. Beleza? Também, se tu curte cão K9, cão policial, treinamento, cães preparados para esse tipo de situação, a gente conta aqui com o patrocínio do nosso grande amigo aqui, o Luciano, do canil Border Patrol, e através do programa de treinamento de cães policiais deles, opa, travou aqui, gurizada. Através do treinamento de cães policiais dele, ele faz o patrocínio aqui para nós, das nossas lives, que é com o programa CPB, lá do canil do Border Patrol do Luciano. Bom, gurizada, como vocês já sabem mais ou menos de costume, né? As lives sempre aqui pelo Instagram. Não vai conseguir assistir inteira, não, né? Por alguma razão vai perder algum pedacinho da live, quer terminar de assistir depois, vai ser postado na íntegra lá no nosso canal do YouTube, que é o canal Projeto Bandog. E lembrando, muito importante, quase que eu deixei passar aqui, ó. Nós também contamos com o apoio da distribuidora de rações da Vetbox. A Vetbox está com uma série de rações muito bacanas lá, rações diferenciadas, tanto rações comerciais, premium, super premium, high premium, e o destaque, o carro-chefe lá da Vetbox é a ração Monster Dog. É inclusive a ração que a Pandora está utilizando agora, é uma ração com 38% de proteína, assim, ó, super suplementada, uma ração muito bacana, e ela é enriquecida com whey protein, por isso que ela consegue chegar em doses tão altas de proteína assim. Se tu tem interesse, gostou da ração Monster Dog, ou quer conhecer a linha de produtos que a Vetbox tem, se tu for da região sul, entra em contato, manda um direct ali, que eu faço essa representação para ti, beleza? Bom, seguindo aqui. Se tu tá pelo YouTube agora, importante, tá? E mesmo que tu esteja pelo Instagram, sempre que vocês forem assistir a live no YouTube, dê uma olhadinha ali na descrição do vídeo, né? Eu gosto de deixar isso bem claro, evidenciar em toda a live, por quê? Porque na descrição do vídeo a gente vai ter o contato de todas as pessoas que participaram da live, de todos os criadores, os treinadores que estão na live, também o contato de todos os nossos patrocinadores. E quando acontecer de ter algum tipo de parceria, cupom de desconto, brinde, alguma coisa do tipo que o convidado ceder, também vai estar ali na descrição do vídeo do YouTube. Uma coisa que eu quero pedir para ti é que se tu está aqui pelo YouTube, e mesmo que tu esteja pelo Instagram, não custa nada, tu gosta desse tipo de conteúdo, tu quer realmente apoiar essa iniciativa, se inscreve no canal do YouTube. E se tu assistir essa live e lá no final tu dizer, pá, que live bacana, dá o joinha, beleza? Curte aí que é importante. Bom, gurizada, é isso. Vamos começar a live agora, o pessoal já está aqui de prontidão. Então vamos falar com essa galera aí, vamos ver o que eles têm para nos dizer, beleza? Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer imensamente por vocês terem aceito o convite, né? Eu conheci o Eli numa das lives abertas que a gente fez, achei o projeto de vocês incrível, né? Toda vez que a gente tenta resgatar uma raça funcional, é um trabalho árduo, um trabalho que merece ser valorizado, merece destaque, e como é uma das finalidades aqui das nossas lives é essa, é trazer destaque para criadores, para projetos de sinofilia funcional, eu falei, bom, vamos fazer uma live. O Eli também tinha comentado que estavam começando a ter um problema de logística para começar a espalhar os filhotes para acompanhar o projeto depois. Então eu falei, nada melhor do que uma live que segure aí, que fique no YouTube por muito tempo
e todos os interessados que assistirem depois vão poder entrar em contato com vocês. Gurizada, boa noite, muito obrigado por aceitarem o convite. E agora dou o espaço para o Eli falar e depois o Danilo fala um pouquinho ali, se apresenta. Como é que tu começou na sinofilia, Eli? Como é que tu começou essa paixão por cães? Sempre teve? Começou de agora? Como foi? Bem, eu iniciei essa demanda por cães em 2018. Eu sempre morei em casa, mas depois morei em apartamento e nunca tive cães. Então, em 2018, eu já estava casado, tinha nascido a minha primeira filha, e eu pensei, bem, eu preciso de um cão para companhia, interagir com crianças, com a família, e que também seja o nosso aliado na proteção patrimonial, a proteção pessoal. E aí, depois de algumas andanças, ter alguns cachorros, eu cheguei ao Bull Mastiff, o Bull Mastiff, sempre que alguém digita no Google assim, raças de cães de guarda, se ele dar 2, 3 páginas, ele vai chegar ao Bull Mastiff. E foi assim que eu iniciei com a raça, me apaixonei, mas eu sou sempre muito intenso em tudo que eu faço. Então, nessa de saber sobre cães, eu comecei a procurar conteúdos relacionados à guarda, à proteção. Comecei a participar de vários grupos de WhatsApp e me chamou a atenção o fato de não termos Bull Mastiffs que sejam testados para guarda. Se procura no YouTube, praticamente não existem vídeos. Em comparação com outras raças, existe uma deficiência muito grande. E aí, nesse contexto, eu pensei, poxa, por que o Bull Mastiff não está como... Olha aí o André, grande André. Vai lá, segue a linha aí, vai lá, Eli, depois a gente vai girando vocês aí. Perfeito. Então, os Mastiffs não estão sendo testados. E aí, nesse contexto, a gente identificou, eu, o André e o Danilo, que precisa de um olhar específico na criação de Bull Mastiff no Brasil para temperamento e cães de guarda. Não que estejamos dizendo que o que foi feito pelos criadores que já estão no país seja ruim, mas nós sentimos falta de uma pegada voltada para a guarda. E aí, nesse contexto, essa nossa demanda surgiu a união do Bull Mastiff funcional, que nada mais é que, observando um cão como o Bull Mastiff, que nós entendemos ser fantástico, e percebendo a necessidade de que ele cumpra a função de um cão de guarda, a proteção da família, desenvolver... Porque depois que o André entrou, começou a cortar o teu áudio. Vocês estão ouvindo o Eli certinho aí, Danilo e André? Eu estou sim. Tudo ok. Tá, então deve ser aqui para mim. Então pode seguir aí, Eli, desculpa. Maravilha. Então, foi assim que surgiu esse projeto. Deixo muito claro, pessoal, vocês que vão assistir essa live hoje, ou daqui a um mês, daqui a 6 meses, eu não sou um criador de cães profissional, não sou um cara com larga experiência no assunto. Eu sou apenas um sujeito que me apaixonou pela raça do Mastiff e que deseja extrair da raça o componente essencial que a fez ser desenvolvida lá atrás. E aí, o Gaúcho, se você me permitir, eu queria passar a palavra para o André, porque o André é um cara que conhece muito bem a história da raça, desde quando ela foi criada, porque eu acho que a galera precisa entender. Como o Bull Mastiff, em comparação com várias outras raças, pastor alemão, etc., é uma raça muito mais recente, a gente quer, primeiro, que a galera entenda como é que o Bull Mastiff surgiu. Porque o Bull Mastiff, se a gente for colocar em essência, é um Bandog. Só que é um Bandog que já está estabelecido e reconhecido. Mas na origem, foi um mix. Então, eu queria passar a palavra para o André para ele explicar como é que surgiu essa raça. Tá bom, vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite, Gaúcho. Muito obrigado por estar aqui. O Bull Mastiff, ele vai surgir na Inglaterra, vai começar... Ô André, sim. Desculpa te interromper, mas assim, ó, só antes de começar, depois o Danilo faz o mesmo, dá uma resumida bem rápida, assim, como é que tu entrou na sinofilia? Para a galera te conhecer um pouquinho, Tá bom, sempre teve tá cachorro, bom. Começou há pouco tempo, só uma resumida aí para a galera te conhecer. Não, eu sempre tive cachorro, tive muito pastor alemão. Depois conheci a linhagem de trabalho, tive pastores alemães de linhagem de trabalho, muito bons. Mas o que aconteceu comigo? Eu moro numa chácara, um condomínio de chácaras, na área rural, em Minas Gerais, perto de Uberlândia.
E houve um determinado momento que a pastora alemão que eu tinha, de trabalho, minha agente de trabalho, ela começou a dar muito problema porque ela começou a invadir a casa dos vizinhos, a chácara dos vizinhos, matar gato, matar coisas desse tipo. E a gente, prevendo já um envenenamento para ela, acabou achando melhor doá-la. Ficamos um tempo sem cão, depois de ter tido vários. E a minha esposa falou, não, vamos colocar um cão de guarda, porque eu viajo muito a trabalho, mas vamos ver agora uma raça que não lata. Depois de uma experiência com vários pastores alemães ao longo da vida, sem ser criador, tá? Mas que foram adestrados, tudo isso. E procurando na internet, né? E olhando vários, tive algumas dúvidas de qual ficaria. Pensei muito no dogo argentino, que na região que eu moro, o Triângulo Mineiro, é muito popular, inclusive para caçar javali, não só como guarda, mas principalmente para caçar javali. E acabamos resolvendo ficar pelo Bull Mastiff por algumas características que estavam na literatura, né? De ser um cachorro mais calmo com a família, mais parado, com pouco barulhento, né? Que é um cachorro para uma ronda noturna, para uma guarda noturna, e acabamos chegando no Bull Mastiff assim. Eu dei sorte de comprar um exemplar que cumpria as funções que eu queria dele, e aí resolvi fazer um casal. Falei, pô, uma chácara aqui, tanto espaço, tudo, né? Vou começar a fazer um casal. E aí primeiro foi um macho, depois foi a fêmea. A fêmea já tinha alguns problemas, né? E depois fui conhecendo outros criadores, procurando saber, mergulhando na questão da raça. E eu fui percebendo que é uma raça que sai em cachorros bons, mas também sai em cachorros inaptos para a função dele. E foi assim que eu cheguei nessa história do Bull Mastiff. Então vamos lá. O Bull Mastiff, ele vai surgir, as primeiras misturas para criar o Bull Mastiff, elas vão surgir em meados do século XIX, em volta de 1850. Então, aqueles lords ingleses tinham grandes propriedades com áreas de caça. A caça era ilegal na propriedade deles, eles não queriam que ninguém entrasse e caçasse lá dentro, né? Uma época um pouco mais difícil, às vezes as pessoas caçavam até por fome. E eles começaram a ter os guardas noturnos e tinham necessidade de ter um cão que acompanhasse esses guardas noturnos, rondasse toda aquela propriedade à noite e, identificando um caçador, né, conseguisse capturar o caçador. Agora, já na legislação da Inglaterra naquela época, não era o ideal que esse cachorro matasse o caçador, porque o caçador não estava invadindo para roubar ou matar ninguém, ele estava tentando caçar ali um lugar de uma propriedade que não era dele, uma reserva de caça que não era dele. Isso é um crime menor. Então, começa a se moldar o Bull Mastiff nessa ideia. Na época, eles tinham Mastiff. Vamos lembrar que são cães muito diferentes do que a gente tem hoje em dia, quase 200 anos atrás, mais de 150 anos atrás, que a gente chamaria de Mastiff inglês. Isso tudo que era um cão grande, mas não tinha tanto ímpeto, né, para passar a noite inteira rodando a propriedade e conseguir pegar um invasor. E o Bulldog em inglês daquela época, que talvez fosse algo aí meio parecido com uma mistura de Pitbull com Bulldog americano, hoje em dia, se a gente quisesse reproduzir, né? Tem até uma raça, né, Old English Bulldog, que tenta reproduzir o Bulldog antigo e tal. Mas, enfim, ele entrou aí para dar um pouco mais de agressividade, né? Isso é o oficial, que seria uma mistura de 60% de Mastiff com 40% de Bulldog. Na prática não foi bem isso, né? As pessoas, cada um usou os cães que ele tinha ali disponível, que ele achava bom. Então a gente sabe que teve mistura de Bloodhound, teve mistura de Greyhound, até de Bull Terrier, né? E lá, mais ou menos na década de 20, do século passado, há 100 anos atrás, eles mais ou menos acertam a raça é reconhecida, se não me engano, em 1924, né? Com uma ideia mais ou menos de ser um cão 60% Mastiff, 40% Bulldog. Lembrando que era diferente do que a gente tem hoje em dia nessas raças. Então era para ser um cão de guarda noturno, tá? Para trabalhar à noite, rodando com um guia dele que era funcionário ali, a reserva de caça, a noite inteira. E era um cachorro que na legislação inglesa naquela época já não era bom que ele matasse um invasor, né? Então isso não se queria que isso acontecesse. Então não tinha que ter uma agressividade um pouco controlada, né? E o que ocorreu também é o seguinte: esses guardas noturnos, eles, quando amanhecia, eles iam para casa dormir. E aí a família dele acordava. E esse cachorro ficava guardado com ele.
Então, as crianças daquela época, tudo começavam a brincar com o cachorro, acordavam o cachorro da casa, tudo isso. Se o cachorro fosse muito agressivo e agredisse a criança dele, eles também não iam gostar. Então, embora isso não tivesse planejado no início, esses próprios guardas noturnos começaram a selecionar cachorros que tinham um melhor convívio com a família e com crianças, e que eram mais calmos dentro de casa. Então, ela evoluiu mais ou menos assim a raça. E o que é interessante é que a gente fez uma longa pesquisa aí, procurando ver fotos e relatos de cachorros antigos. Você acha alguma coisa na internet, né? Sobretudo sites da Inglaterra e um pouco também nos Estados Unidos. E quando a gente vê as raras fotos que tem, a gente tem a impressão que, morfologicamente, aquele bull mastiff daquela época era muito diferente do bull mastiff de hoje. O lá de 1890, 1900, 1920, tudo isso. Ele lembraria, hoje em dia, em termos de morfologia, algo parecido com um presa canário, talvez dessas linhagens Erema Curtó, Renegados, ou mesmo, se você esquecer a questão da cor, até com um dogo argentino, esquecendo a questão da cor, né? Era essa a morfologia. E se você for ver a fotografia, né, dos últimos cães bull mastiff que foram campeões mundiais, né, nesses World Dog Shows, eles me parecem mais longe daqueles bull mastiffs até dessas fotos de 1900, 1910, 1920, né, quando as exposições eram usadas para apresentar cachorros que estavam funcionando muito bem naquela função, né, que eles estavam fazendo. Eles me parecem muito mais longe, talvez, do que essas raças que eu falei aqui, né? Que teriam um aspecto muito mais parecido. Então, percebendo isso, a gente chegou à conclusão que o atual bull mastiff, alguns ainda têm um temperamento, não o ideal, mas talvez nenhum tenha morfologicamente a capacidade de passar uma noite inteira rodando com guarda, né? Aí, né, 10, 11 horas, né? A noite inteira rodando numa reserva grande e ao final da noite ainda ter capacidade de, se necessário, combater alguém. Os cães estão muito prognatas, eles estão... Hoje em dia, se você vê um bull mastiff, ele parece ter, a maioria deles, pelo menos, não todos, mas uma grande maioria parece ter mais sangue de bulldog do que de mastiff, né? Dentro daquela ideia inicial seria 60% mastiff, 40% bulldog. Parece ser o contrário, estão cada vez mais prognados. Cortou para mim aqui, bem na hora que tu falou, eles estão bem parecidos com os bulldog, bem prognata. Bem prognata e bem ficando atarrado, né? Com o bulldog inglês, né? Como se fosse inglês bem grande, né? Vamos dizer assim, né? Mas não é um bulldog inglês, é diferente. Tudo que eu estou falando é que tem se aproximado cada vez mais quando você vai vendo o histórico de fotos de exposição, né? Através das décadas, vem se aproximando disso. Talvez a grande mudança tenha começado a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí, nós três, né, um pouco preocupados com isso daí, nós decidimos que a gente ia criar bull mastiff baseado unicamente no temperamento. Agora, também, né, um pouco preocupados com essa morfologia, de buscar uma morfologia mais próxima daquela que a gente encontrava nas fotos antigas. Algo um pouco parecido com o que foi feito com o original fila brasileiro, né, que se comparou as fotos e viu que esse atual estava um pouco distante daquele original, né? Então, a gente vai tentar também, morfologicamente, aproximar. Então, não só em temperamento. O que eu posso falar é o seguinte, o bull mastiff talvez não seja um trabalho tão difícil de fazer isso, porque a gente percebe numa ninhada alguns que nascem com pouco prognatismo, então você poderia cruzar esses, né? E alguns que nascem com mais, e você percebe que o temperamento inicial, né, que foi descrito, de guarda, disso tudo, ele ainda está presente na raça, mas ele parece estar diluído. Esses genes estão um pouco perdidos, cada cão com um pouco, alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos. Então, tentar resgatar. E a gente tem um farol aí, né, que nós entramos em contato. Tem algumas pessoas na Hungria e em outros países do leste europeu fazendo algo parecido, mas o grande farol que a gente tem é o projeto Guerreiro, na Califórnia, né, que é uma moça, Karim, uma americana, que ela começou a fazer esse trabalho com bull mastiff e hoje em dia ela está na 4ª geração, então ela comprou os primeiros bull mastiffs, né, a 2ª geração são os filhos, a 3ª os netos, na 4ª geração os bisnetos desses primeiros.
ela está conseguindo caçar javali e Bumbaxis sendo cães de agarre, né? Com Bumbaxis. Mas ela fez 2 linhagens, e algo que a gente também pensa em fazer, o Danilo, ele pode até falar disso para não ficar muito tempo aqui. Ela fez uma linhagem pura, essa linhagem pura hoje em dia está caçando javali em agarre, mas ela, para pular etapas e ver onde ela queria chegar, ela fez uma linhagem mix também, né? Como se fosse um bandog de Bumbaxis. Então ela misturou um pouco de cano e corso, ela misturou bastante mastiff inglês, que parece que na Inglaterra e nos Estados Unidos tem linhagens mais de trabalho, de mastiff inglês, então buscou essas linhagens, um pouco de bulldog americano, também de linhagens mais de trabalho, e foi tentando reconstruir, né, com cruzamentos, cruzava esses animais, né, um mastiff inglês com um bulldog americano, de linhagens de trabalho, depois cruzava isso com um bull mastiff puro, cruzava novamente com um mastiff puro, põe um pouco de cano e corso, de outras raças, e ela está trabalhando aí em torno de entre 50%, 75%, 80% nessa linhagem mix, que ela trabalha também de Bull Mastiff. Então a gente tem entrado em contato com ela, né? Estamos levantando a possibilidade de importar o mastiff puro dela, né? Da linhagem pura, que está caçando de javali. Chegamos quase a fazer isso nesse final do ano, ela teve uma ninhada agora em dezembro, mas diante das incertezas do dólar, que teve isso tudo que é típico em ano de eleição e tudo isso, a gente falou, nós vamos esperar a situação baixar para fazer essa importação. Então, o pé mais ou menos é esse, né? Mas não vou ocupar todo o tempo, passo a palavra aí para o Danilo, para o Eliezer, que eles estão também, eu acho que tem mais coisa até para falar do que eu. Tá bom? Obrigado. Você está mudo, Danilo? Parou, Danilo, não está sendo som. Opa, agora você está me ouvindo bem? Agora foi. Beleza, boa noite a todos, boa noite, Gaúcho. Muito obrigado aí pelo convite, né? Como disse o nosso amigo Jair aí, né, o Bandog também, é sempre bom falar de cachorro, né? Cachorro, política, futebol e religião. Acho que é um tema que nunca acaba. Nunca acaba. E cachorro, amigo, se deixar, a gente fica aqui 2, 3 noites aqui falando aqui, sem parar. O seu questionamento inicial, como ficou na sinofilia, né, como a gente cria cachorro, eu estou acostumado com cães desde criança, né, desde quando eu era 7 anos de idade, meu pai jogou piquenês lá para casa, naquela época tinha muita moda do cão piquenês, e desde pequeno... Ô, Danilo, só um segundinho, desculpa te interromper. Alguém de vocês está com uma TV, próximo de alguma TV ligada? Não, próximo do computador. Ah, não, só porque eu estou escutando uma conversa de fundo junto. E daí está cortando o áudio do Danilo. Não, aqui não. Então segue lá, Danilo, desculpa. Vamos lá. E aí, desde então, desde a juventude, a parte adulta e tudo, eu sempre criei cães de várias raças. Já passei por pastor alemão, já passei por dálmatas, já passei por Doberman, por Rottweiler, por labrador. E sempre naquela, né, buscando um cão ideal, né? E depois que a gente casa, a gente passa a ter filhos, a gente quer ainda mais proteção, tanto para a nossa família, mas também um tipo de cão que seja um cão onde os seus filhos possam conviver com ele de forma harmônica, né, de forma segura, onde você possa ter confiança naquele cão, né, no trato com a sua família e com os seus filhos, né? Eu acho que, como todos aqui, o Eli e o André, antes de adquirirmos um Bull Mastiff, nós sempre pesquisamos, né, as características dos cães de guarda mais apropriadas ao trato de uma família. E como existem muitos poucos vídeos sobre o Bull Mastiff no Brasil, né, a gente acaba se aprofundando mais na literatura, né? Então, na literatura, o Bull Mastiff é o cão ideal para uma família, né? É um gigante gentil. É um cão que tem uma musculatura excelente, tem uma morfologia maravilhosa. É um cão que, só de você olhar para o cão, ele adulto, você já fica com medo. Então, você já espera, já cumpre aquela primeira impressão do cão de guarda, né? Que é amedrontar pela própria morfologia, né? Você bate o olho no cachorro, você já fica assim, receoso em querer tirar a dúvida se é um cão bravo. Então, ali já é um dos pré-requisitos que chamam a atenção na raça, né? Comecei a criar o Bull Mastiff em 2016,
né, onde eu adquiri o meu primeiro exemplar e não tive sucesso com ele. Foi cometido de leishmaniose, tudo. Em virtude das finanças, naquela época, eu não pude ficar com o cão, tive que doá-lo. E voltei a criar agora em 2018, mais ou menos na época que eu li aí, adquiri novos exemplares de Bull Mastiff, e sempre também buscando aquele cão de guarda ideal, né? E os cães vão crescendo, a gente vai percebendo que o convívio das pessoas que vão até a sua residência, amigos, pessoas estranhas que passam na rua, o cão Bull Mastiff, o próprio temperamento da raça, não é aquele cão latidor. Ele não é aquele cão que parte para cima de um portão para poder amedrontar quem esteja passando na rua. E isso, para mim, é uma característica boa, mas também é uma característica que me deixa um pouco, eu acho que deixa um pouco a desejar. Eu tenho vontade de um cão que seja um cão realmente um cão de guarda. É um cão onde um estranho chegar na minha residência, ele tem que partir para cima, ele tem que latir, ele tem que se impor para que eu me sinta seguro. Então, assim, diante do que a gente está vendo aí no mercado nacional, a gente não está conseguindo enxergar nos cães que a gente tem presenciado essa figura da funcionalidade, Então, assim, começando com Eli, em Brasília, 3 pessoas que podem diferentes, Eli em Brasília, o André em Uberlândia, eu no norte de Minas, em Montes Claros. Então, assim, nós começamos a começar a ver os pontos comuns que a gente tem em relação a essa necessidade dessa funcionalidade do Mastiff, Chegamos a nos reunir várias vezes, até a gente poder enxergar que havia a necessidade de exercer esse trabalho, esse resgate dessa funcionalidade. Então, assim, a gente está iniciando um projeto que a gente está bem focado nele, e esperamos aí que isso surta bastante efeito, que o Bull Mastiff volte a ser aquele cão funcional, aquele cão onde todo mundo possa, para que falar assim, eu tenho um Bull Mastiff em casa, é um cão que vai realmente cumprir a função esperada de um cão de guarda. Trocando assim, facilitando a vida numa analogia, praticamente o fila inglês, então. Por aí. Eu gostei dessa sua colocação, para a gente estabelecer comparações para as pessoas entenderem. E não existe coisa de uma... Qual é a melhor raça? Olha, assim como não existe um melhor carro, a melhor igreja, a melhor roupa, eu posso dizer a expectativa que o dono tem para ele, Então, assim, o que o Bull Mastiff não é? Ele não é. Ojeriza a estranha. Ou seja, chega e ele se debate para apresentar, agarrar, destraçalhar. Isso não é um Bull Mastiff. E quem gosta de você não tem problema nenhum. Tem várias raças que vão cumprir essa. Então, o Bull Mastiff não é um cão para ter a ojeriza a estranha. O outro extremo também não é um cão para eu receber na minha casa uma pessoa que nunca me visitou. É um amigo, pode ser um amigo de infância. Ele nunca esteve na minha casa. Ele chegar e o cão ir abanando o rabo até ele para receber um carinho. Então, o que a gente quer é um cão que esteja no meio termo. Em que sentido? Estranho, acompanhado do dono, vai ser observado pelo cão com alguma desconfiança, uma posição, embora uma posição passiva, uma posição atenta. E, obviamente, se esse estranho demonstrar algum sinal de agressividade, é coisa que vai agir. Que não é. Eli. Queremos um cão extremamente. Espera aí. Pessoal, façam uma gentileza aí. O áudio, vocês estão ouvindo o áudio do Eli tá picotando para quem está assistindo aí? Para mim tá. Para mim picotou. Então tá. Beleza, porque eu achei que era eu de novo. E picotou praticamente toda a tua frase. Agora na última ali eu já não perdi até o sentido ali.
Desculpa, André, você conseguiu? Você sabe o que eu tentei falar? Vamos lá. O que o Eliezer está falando é o seguinte, que não existe um cachorro de guarda perfeito para todas as situações. Para cada pessoa, ela precisa de um determinado tipo de comportamento, de situação, né? Então, o Bull Mastiff não pode ser um cão que vai ter ojeriza a quem ele não conhece, ojeriza, né? E também não pode ser um cão amigável como um labrador. Ele é um cão que se espera que ele tenha desconfiança com os estranhos, mas que se ele perceba que o dono está tudo bem ali, ele vai estar desconfiado da visita, né? Mas vai respeitar e não vai latir, não vai agredir, nada disso. Então, que esse seria o comportamento ideal para um Bull Mastiff, né? E sobre a guarda, o que o Danilo e o Eliezer falaram é assim, o Bull Mastiff ele tem um perfil interessante de guarda, pelo menos os atuais, né? Eu não vou falar dos antigos porque eu não acompanhei há 100 anos atrás. Mas os atuais que fazem guarda, eles não são cães necessariamente de ir para o portão e ficar latindo, a não ser que a pessoa passe muito rápido, gritando, falando muito alto, aí ele vai ali tentar agredir a pessoa no portão. Ele é um cão mais que fica observando. Entendeu? Se alguém chegar perto do portão, ele vai chegar perto do portão e vai ficar olhando para a pessoa, tipo assim, o que você está querendo aqui, né? E dependendo da reação, ele vai ter uma agressividade ou não, né? É um pouco esse o comportamento. É colocar um pouco assim, por que eu gosto desse comportamento dessa raça? Eu tenho 3 filhos e as 2 filhas mais velhas, elas moram na Noruega, vão ficar por lá, já estão casadas, né? E a minha perspectiva em pouco tempo, vamos dizer assim, é de receber uma vez por ano os meus netos na minha casa, né? Então, eu não posso ter um cachorro, né, que vai chegar uma criança que é meu neto e que ele não vai aceitar essa criança nunca, né? Eu tenho que ter um cão de guarda que tenha o que eu vou chamar de equilíbrio, né? Não sei se a melhor palavra é equilíbrio, mas um cão de guarda que seja capaz de dizer que aquela criança está de bem comigo, está tudo bem, eu estou ali interagindo, tudo isso, ele vai entender como alguém da família, que vai respeitar, pode ficar desconfiado, e até com o passar dos dias, né, das férias dele lá em casa, comece a até entender como um membro da família. Eu preciso de um cão de guarda com essas características, por causa da minha situação pessoal, né, de vida, né, da minha família, da configuração que a minha família tem. E é um pouco que, teoricamente, é a proposta do Bull Mastiff, foi sempre a proposta do Bull Mastiff, né? Um cão extremamente forte, né? Uma coisa que pouca gente sabe, né? Por volta de 1850, as pessoas eram em torno de 20, 30 centímetros mais baixas do que hoje em dia. Em 1850, as pessoas tinham, no Brasil, 1,50 m média de altura, né? Então, você imagina um cachorro com 68, 67 centímetros na cernelha, pesando 50, 60 quilos, né? O impacto que teria. Então, um cachorro extremamente poderoso, ainda nesse tamanho ele é poderoso. Ele vai ter uma mordida semelhante à do Dog de Bordeaux, que é superior em força, né, do Dogo argentino, por exemplo, do Rottweiler, né? Um cachorro que mete medo, né, se você olhar. Mas eu acho que isso é 50%, né? Isso é 50%, porque se o sujeito resolve invadir a tua casa, você já saiu perdendo, né? Mesmo que teu cachorro resolva o problema, você já vai ter dor de cabeça, né? Então, essa coisa de convencer que não é uma boa entrar ali é muito bom. Mas é o cachorro que mostra segurança por esse comportamento de não sair latindo, nervoso e querendo morder. É um cachorro que mostra segurança, né? Isso eu acho que dá mais medo do que um que fica louco ali querendo latir. Mas a grande questão é, hoje, se a pessoa invadir, nem todos os Bull Mastiffs vão ter uma reação, né? E o que a gente quer reconstituir é que, pelo menos na nossa linhagem, todos tenham uma reação adequada, né? Sem perder essas características aí que o Eliezer me falou, de não ser um cão descontrolado e não ser também um labrador do outro lado, né? Então, mas você colocou bem, não? A gente está um pouco parecido com o que é o Fila, né? Em termos morfológicos, mudou muito do inicial, e em termos de comportamento, muita gente tem ficado, né, que compra para a guarda, tem ficado um pouco ressabiado, né? Embora saiam alguns bons, alguns que cumprem bem a função, né? Nosso trabalho é
pegar isso daí e começar uma seleção que, pelo menos da nossa linhagem, todos saiam bem. Entendi. Então agora vamos começar agora a entrar no projeto de vocês agora, gurizada. Vamos, para mim, para o pessoal que está assistindo entender. O projeto hoje do União do Bull Mastiff Funcional conta com quantas pessoas? Quantas pessoas já estão envolvidas? Nós três como criadores. Tá, beleza. E o plantel de vocês hoje é composto por quantos cães, juntando todos vocês? Bom, eu estou com 9, né? Cães, né? 9 cães. Agora, a gente vendeu os cães que a gente achava que eram bons, no caso de machos, e foi posto no contrato de que a gente poderia usar uma vez, né? Esses cães. Então teve isso também, né? Então tem essa possibilidade, né? E Gaúcho, um detalhe importante, agora vocês estão me ouvindo bem, eu aproximei o celular. Perfeito. Eu acho uma oportunidade de conclamar proprietários de Bull Mastiff que tem uma cão para guarda de entrar em contato. Ou ele acho que está dando umas picotadas ainda. Tenta falar mais devagar, que pelo menos a gente consegue pegar a ideia da frase. Perfeito. A live é uma oportunidade para outros proprietários entrarem em contato conosco, dizer, olha, meu cão é interessante, que a gente possa compor o projeto. Por exemplo, nós temos aqui na live o Ralph, que já pôs um comentário. Ralph Terra tem um Bull Mastiff muito interessante em São Paulo e que ele está treinando. Então, a nossa ideia é trazer essas pessoas para o projeto. Dizer, olha, componha conosco, até porque a gente sabe nossos cães têm uma longevidade potencialmente menor que nossos seres humanos e é muito interessante contar essa genética com outros exemplares. Tá cortando. Terminou ele? Beleza. Então, beleza. Então, isso é o crucial, né? A ideia da live é justamente essa, fazer uma vitrine para o projeto de vocês, fazer com que vocês tenham a notoriedade que vocês precisam, tanto para a gente chamar mais adeptos da raça, quanto para chamar proprietários de possíveis bons cães. Então, acho que a gente vai conseguir isso. Vai ser um trabalho de formiguinha. Depois que a live terminar e estiver no YouTube, é questão de divulgar, né? Para chegar a mais gente possível. E aí me digam o seguinte, há quanto tempo vocês estão com o projeto? Quantas ninhadas já aconteceram? Olha, desde que a gente criou o projeto mesmo, a gente teve só uma ninhada, né? E nesse projeto mesmo tem 6 meses. Antes foi um período de que a gente começou a se conhecer e partilhar as mesmas preocupações e chegar à conclusão. Vamos fazer o projeto do Bull Mastiff Funcional unindo forças, né? Porque cada um separado era muito difícil, né? Ia ter que ter um plantel muito grande. Então, uma ninhada desde que o projeto começou a existir de fato, só uma. Né? Só fazendo um adendo aqui, Gaúcho, nós três aqui, nós não vivemos de cachorro, né? Nós não vivemos de procriação de cachorro, vendas de ninhadas para oferir receitas, né? Então, isso tudo nós conseguimos ajustar entre nós, né? Primeiro aquela questão de nos conhecer, as nossas famílias conhecerem as demais famílias, né? Para que essa união não só ficasse entre os cães, mas também ficasse entre a gente. Então, nós criamos uma união aqui de 3 famílias, né? A família do Eli conhece a minha família conhece a do André e vice-versa. Então, nós temos primeiro um alicerce, né, pessoal, para que, diante disso, a parte do projeto dos cães também pudesse ter esse e que a gente pudesse realmente acreditar nesse projeto. Então, que a partir do momento que nós passamos a nos conhecer melhor, né, entendermos que os cães não são uma prioridade financeira para esse projeto, a gente está envolvido no resgate funcional de cão, que a gente realmente gosta da raça, a gente não está querendo bagunçar a raça do machismo, né, criar cães super agressivos, nem nada. A gente quer realmente criar cães que exerçam a função de guarda e que sejam realmente os grandes gentis como são tratados. Então, diante disso,
projeto está tá bem sólido para iniciar, já foi iniciado, né? Então tem tudo para que dê certo. Né? As famílias que conhecem, as famílias são sólidas, o pensamento nosso é um pensamento forte, um pensamento de união, né? Então a gente tem essa receita muito bem formatada para que esse projeto siga em frente. Bacana. Me diga uma coisa, como é que cada um morando num canto, como é que vocês conseguiram se conhecer? Existe um clube do Bull Mastiff no Brasil? Foi ao acaso na internet? Como é que surgiu isso? Foi outro caso, né, na internet, né, que a gente foi garimpando no Instagram, né, e foi se conhecendo, mas não existe um clube, existe um grupo de WhatsApp com vários criadores, né, esse grupo nós três também fazemos parte. Sem querer, algumas vezes criamos polêmica no grupo, né, quando falamos que não estamos satisfeitos de um modo geral, com o temperamento para a guarda do Bull Mastiff, né? Então você toca na ferida com algumas pessoas e houve algumas discussões que não foram agressivas, não chegaram a ser agressivas, né? Mas um pouco caloradas, vamos colocar assim, né? Mas eu acho que dentro também desse grupo de WhatsApp com vários criadores do Bull Mastiff no Brasil, que não são tantos, não é uma raça tão popular no Brasil, era muito mais na Inglaterra, por exemplo, ou nos Estados Unidos, as pessoas já sabem mais ou menos que nós três estamos com essa preocupação e com essa ideia de seleção da raça por temperamento. E algumas pessoas do grupo também, desse grupo de WhatsApp, né, às vezes em off escrevem para a gente, não, concordo com o que você está falando, tudo, mas não vou entrar um pouco na polêmica, não, porque não vale a pena, enfim, vai um pouco por aí. Né? A verdade, né, Gaúcho, que isso todo mundo que está criando cão funcional sabe. É muito difícil, numa ninhada, você conseguir atender pista e temperamento. Porque vamos dizer que nasçam 10 filhotes. 10 filhotes. A chance, né, do cachorro que nasceu com o melhor temperamento, seu com a melhor morfologia para pista, é 10 ao quadrado. Entendeu? De cair os dois no mesmo é 10 ao quadrado, 1 em 100. Então, na prática, né, ou você vai começar a selecionar pela morfologia, ou você vai começar a selecionar pelo temperamento. Né? Não dá para ir para os dois lados. Né? Quer dizer, fica muito difícil. Então, por mais que às vezes no começo a gente fique um pouco preocupado de sair do mainstream, né? Vamos falar assim, do canal principal da zoofilia, que é o que dá visão, que de modo geral, a imprensa vai, acompanha isso tudo, né? É o caminho. Se você quer resgatar o cão, porque senão todas as raças vão virar pet, né? Todas as raças vão caminhar para virar pet, em última análise, né? E o que eu falo, por exemplo, do pastor alemão, eu falo com uma certa conhecimento. Eu falo assim, eu descobri a linhagem de trabalho foi só já depois do ano 2000, tá? 2000 e muito, quase 2010. Mas eu falo que o que eu me lembro do pastor alemão dos anos 70, ele não era de temperamento, ele não era tão diferente do pastor alemão linhagem de trabalho, de hoje em dia. Do que eu me lembro, de década de 70, 80, né? Talvez até o início dos anos 90 eles não eram tão diferentes. Na minha opinião, no caso do pastor alemão, hoje em dia é outra coisa. Né? É outra coisa. Eu tive ali também no World Dog Show Brasil, fui ver, um cachorro que eu me assustei, não estou também querendo criticar criador nenhum, não critico, não sei. Eu vou falar o que eu me assustei pela morfologia. Eu tinha visto 1 ou 2 Dogs Bordeaux na minha infância, né? E adolescência. Era um cachorro que metia muito bem. Os Dogs Bordeaux que eu vi ali no World Dog Show Brasil, que foi agora, início de dezembro, meados de dezembro, do coisa, eles pareciam um pouco uma fofolete, sabe? Assim, com aquela muito pesadinhos, gordinhos, né? Fofinhos, né? Não é o mesmo cachorro. Então, assim, eu só dei um exemplo com esta raça. Me parece que todas as raças, se você começar a criar variações de posição, você vai ir perdendo ela pouco a pouco, né? Ao longo das décadas, não é dos anos. Então, nós não estamos com crítica com nenhum criador de hoje em dia,
né? A gente entende que isso é um processo que vem ao longo de décadas, né? Que você tem que resgatar para você voltar a ter cães funcionais, você tem que resgatar uma criação com funcionalidade, né? E talvez algumas raças você não tenha mais recuperação, né? Sem inserção de um sangue de outro cão, né? Veja um pouco por aí. É uma observação, Gaúcho, e se vocês não estiverem me ouvindo, me avisem. Eu não tenho nada de exposição. Desde que não se prejudique a saúde do cão, a exposição é mais um hobby, como 300 outros. O que eu tenho contra é o criador produzir um cão voltado para a exposição e vendê-lo como um cão extremamente funcional, sendo que a preocupação da seleção não é a funcionalidade. Então, a minha grande questão é, se eu vendo um cão, olha, é um cão bonito, é um cão para exposição e a pessoa compra sabendo que é assim, tá tudo certo. Agora, vender um cão de exposição dizendo, fique tranquilo, ele vai ser um cão de guarda, aí é que vem as minhas resistências e acho que é por isso que eu estou nesse. Porque eu concordo contigo ali. Eu também, na época, eu já levei o Iron em exposição e eu sempre falo para a galera, principalmente do funcional, que às vezes é meio cabeçuda. A exposição nunca foi e nunca vai ser um problema. Muito pelo contrário, ela é a solução. As raças não se perderiam por causa da exposição, porque é ela que vai manter a forma intacta. O grande problema nos últimos 20, 30 anos é que as pessoas que estão julgando as exposições estão com sérios problemas de discernimento. Elas estão acarretando, elas estão selecionando nas exposições os juízes cães completamente deformados. Mas o problema nunca foi a estrutura exposição, que é como eu digo. O que faz um... Já viu um Rottweiler branco? Não, por quê? Porque o padrão não deixa. Já viu um Rottweiler tigrado? O padrão não deixa. E o que sustenta um padrão da raça? São as exposições. Porque é na exposição que tu julga a morfologia da raça. Então eu sempre falo, eu bato isso muito na tecla. A morfologia, ela está diretamente ligada à funcionalidade, entendeu? Por exemplo, a questão do prognatismo. Um cachorro com prognatismo acentuado, ele já tem a função dele comprometida. Um cachorro que tem um fechamento de jarrete muito acentuado, ele já vai ter a função dele comprometida. Então eu sempre falo isso, e até é bom vocês abrirem esse parênteses, porque o problema nunca foi a exposição. O problema está sendo o modo que estão fazendo as exposições. Esse que para mim é o grande problema. E é isso que vem degenerando as raças. Isso que é o grande... E por isso que está surgindo gente como vocês, tentando resgatar raças que já foram incríveis e que se perderam completamente. Agora, voltando ao projeto, para a gente não perder a linha, me digam uma coisa, que daí o Eli tinha comentado. Ô Eli, não repara que de vez em quando vai escapar um Zelai, tá? Porque a tua ortografia é igual de um grande criador de pitbull tradicional que eu gosto. É Eli, só que daí se falava Elai. Sempre que eu tento falar, eu tenho que trabalhar o cérebro aqui para não escapar um Elai. Então agora me diga assim, ó, em relação na live lá, o Eli havia comentado que vocês têm um projeto futuro de começar a ter as ninhadas, acompanhar, fazer um processo de seleção desses cães, segurar os bons exemplares dentro do projeto, mas isso se tornaria um problema de logística. E até eu comentei na época na live lá com o Eli, falei, cara, vamos fazer uma live. Quem assistir essa live, quem for entusiasta da raça e quiser entrar em contato com vocês, para vocês, né, fazer algum tipo de parceria e manter essa genética fechada dentro do projeto de vocês, vocês ainda têm esse interesse, ainda têm esse pensamento ou não? Pode falar, Elias. Com certeza nós temos, porque, como o Danilo bem mencionou, nós não somos criadores, né? Nossa atividade, não temos problema nenhum com quem tem atividade. Mas nós somos pessoas que têm profissionais e que gostamos. Então, eu cheguei a ter 7 vezes na minha casa. É uma logística muito, muito difícil. Porque eu não gosto de manter confinados em canis 24 horas por dia. Então, ele precisa ter duas coisas. Ele precisa ter liberdade, óbvio, uma liberdade controlada, e ele precisa ter também a interação com os seres humanos da casa. E com os cães, convenhamos, gente. Cães de guarda, que são muitas vezes combativos. E não pensem que o Bull Mastiff
mesmo dentro desse contexto que a gente está falando, muitos exemplares que perderam a funcionalidade, mas eles continuam sendo cães grandes. Então, é muito comum que um Bull Mastiff macho não se dê com outro macho, que eles briguem. E uma briga não é uma coisa elementar de se resolver, muitas vezes é gasto com veterinário e tudo. Então, é difícil ter 7 cães e mantê-los no contexto de uma certa liberdade e interação com a família. Por isso que a gente precisa de gente que esteja parecido conosco, que goste de cães, que queiram participar desse projeto, sabe? Eu estou construindo um cão. Primeiro que eu sempre digo, quem tem uma Ferrari em casa. E aí eu não vou me referir a ser melhor que outros cães. Eu me refiro à raridade. Eu fiz Gaúcho, eu fui uma clínica veterinária aqui no bairro que eu moro, uma clínica de já 15 anos de existência. Eles têm lá um cadastro com 200 mil cães que já passaram por lá. O cachorro foi uma vez, vacinou, passou. 200 mil cães em 15 anos. Sabe quantos Bull Mastiffs passaram lá? 23. E vivos, o rapaz falou, deve ter 7 ou 8. Então, quem tem um Bull Mastiff tem uma Ferrari, tem um cão extremamente exclusivo. A pessoa chega, quem não conhece, pode até dizer, é um fila, é qualquer coisa. Não, é um Bull Mastiff. É um cão diferente. Então, quem quer participar conosco para ter esse cão exclusivo, esse cão diferente, poxa, é do nosso interesse. A nossa única contrapartida é nós queremos acompanhar o cão para a gente saber. Devagar ali. A única contrapartida é queremos participar da vida desse cão. Queremos saber como ele é, o que ele faz, as reações, principalmente que ele está sendo treinado por um bom adestrador para a gente dizer, olha, esse cão nos interessa para uma cruza futura e a gente pagar uma boa genética. Algum de vocês quer fazer algum adeno? Não, eu acho que uma coisa, esse projeto ele é possível um pouco pelo que o Eliesley falou. Como nenhum de nós vive dos cães, a gente pode se dar o luxo, né, de trabalhar esse projeto e sair do desespero de ter que vender, ter título para poder propagar. Porque ou nós vivíamos de cães e seríamos muito famosos, né, para já ter um nome no mercado e um grupo de seguidores e isso tudo, ou precisaríamos não viver dos cães, né, trabalhar um pouco como um hobby, né, que é o nosso caso. Isso nos deu uma grande liberdade, né? Então, por exemplo, eu poderia agora colocar, eu tenho espaço de sobra, eu moro o Danilo também tem uma propriedade rural, que pode colocar muito cão lá. Mas, por exemplo, eu da chácara eu posso colocar muito cão. Mas a gente está tentando, porque a gente está amadurecendo a ideia, conversando lá com essa moça do Guerreiro, e a gente está amadurecendo a ideia de criar uma linha Bandog de Bull Mastiff também, né? Escolher raça, isso tudo. Então, eu estou segurando, porque se a gente for criar essa linha, né, eu vou colocar um livro também. Porque tem uma questão também, como eu não trabalho com isso, eu ter 20 cães vai me prejudicar no meu trabalho de verdade, né? Então, a gente tem que medir isso também um pouco, né? Mas eu acho que a gente está estudando, né? A gente está estudando muito, né? Conhecendo, conversando com as pessoas que fizeram, como fizeram, né? O que deu certo, o que não deu certo, não só na raça de Bull Mastiff, fora do Brasil também, né? E isso daí está nos dando um pouco de segurança dos caminhos a seguir, né? Então, muito claro para a gente que tem duas coisas. O temperamento a gente consegue resgatar, né? Porque todo Bull Mastiff ainda tem uma coisa que nos interessa, né? O negócio é nas cruzas conseguir sair os filhotes que a gente quer. Mas tem o trabalho também da morfologia, né? Como eu falei, a morfologia ficou muito mais... Hoje, o Bull Mastiff, na média, você pegar na média, você vai achar que ele tem mais de Bulldog do que de Mastiff, né? Quando no ideal era que ele tivesse mais de Mastiff. Quando você vê as fotos antigas, como eu falei, lembra muitas vezes mais uma presa canário ou até um dogo argentino, tigrado ou né, creme, vermelho, enfim, do que os cães que estão aí hoje em dia. Por que isso que eu bato nessa tecla? Porque se o cão é muito pesado, muito musculoso, muito lembrando o Bulldog, muito prognata, ele não dá conta, entendeu? De numa propriedade rural, rodar e ficar a noite toda. Não dá. Eu conheço Bull Mastiffs que o bicho parado, quando você chega perto, ele está com a respiração ofegante. O bicho nem andou, nem fez exercício.
Quer dizer, é um cão que respira muito mal. Então, também tem um paralelo no trabalho da morfologia, né? Para conseguir ter um bom temperamento e um organismo que permita ele extravasar esse bom temperamento. Né? Não adianta nada, né? Você tem um piloto de Ferrari, você colocar aí um Ayrton Senna, um Hamilton, e para pilotar um Fusquinha, né? Ele não vai muito longe naquilo ali. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar as duas coisas, né? Melhorar esse mental e voltar um pouquinho essa morfologia para o que era há algum tempo atrás, né? Cães menos compactos, menos compactos quando eu falo muito atarracados, né? Menos adogados, né? Um pouco mais longilíneos, um pouco mais menos densos, vamos falar assim também, e menos prognatas. Olha, gurizada, se vocês me permitem um conselho, o projeto que vocês estão iniciando me lembra muito a árdua batalha do seu Pedro Dantas com os dog brasileiros. E até, acho que foi ontem, eu estava conversando com ele lá num dos grupos e falei isso. O que eu admiro no seu Pedro, que para mim é uma coisa assim incrível, o trabalho que ele fez, foi que ele bancou e sustentou uma raça, sozinho. Ele é o estandarte da raça. Então, uma coisa que vocês poderiam fazer é conversar com ele para trocar uma ideia, ver como é esse know-how, assim, de como que é alavancar e sustentar uma raça. Porque vocês em 3 vai ficar muito mais fácil do que ele bancando tudo sozinho, lá como ele bancou no passado. E com certeza, eu acho que ele tem muita dica de ouro para vocês aí que vocês de repente nem pensaram. Até mesmo nessa questão de distribuição de filhote. Uma coisa também que eu aconselho para vocês que já passou por aqui também, que é o Thiago, lá da Jurisdog, vocês trocarem uma ideia com ele sobre questão de contratos, como fazer para vocês terem um respaldo jurídico dessas pessoas que às vezes vão ganhar o cachorro, e a gente sabe, né? Infelizmente, lidando com o ser humano, vão ter os bons, mas vão ter umas tranqueiras que, pelo amor de Deus, faz a gente se arrepender de tudo de vez em quando. Então, são duas pessoas que eu acho que vocês poderiam conversar. O Thiago do Júlio Dog é amigo meu particular, é advogado aqui em Montes Claros. Não, o Thiago é gente boa pra caramba, já fez até live aqui no projeto. De Rottweiler, Canil Gênesis, amigo meu. Forte abraço, Thiago, se estiver nos assistindo aí. Não, o Thiago já fez até live aqui, Danilo. Gente fina demais, cara. Demais. Mas então, já facilitou tudo. Ó. O Danilo já ainda vai ganhar consultoria ainda. Já fui na casa dele, nós começou a criação de Rottweiler também. Ele é um cara muito esforçado, muito bacana. E está indo muito bem com esse Júlio Dog, está bem assistência para o pessoal aí no Brasil todo. Aí, fazer uma propaganda pela aqui, que ele é muito bom mesmo. E acompanha de perto, viu? Cara, e é bom você ter uma pessoa que também seja criador, né? Um advogado que seja criador, porque ele entende realmente as agruras aí da criação, né? E possa chegar junto, igual ele chega o pessoal aí. Muito bom. Então fica essa minha singela sugestão para vocês aí. Bacana. Obrigado. E vocês têm previsão da próxima ninhada, gurizada? Eu tenho uma previsão de uma cruza no março agora. O ninhada para maio. Eu tenho uma cruza agora para fevereiro, né? Então, uma ninhada que vai estar nascendo aí em abril. E tu, Eli? Agora no final do mês de janeiro, porque pode ser que tenhamos ninhada final de janeiro, desculpa. Final de janeiro, está com 30 dias para nascer no final de fevereiro /. Então, é possível que tenha. Ou seja, o primeiro semestre vai ser recheado, filhotes. Aí alguém assistiu a live e ficou empolgadaço e diz, meu Deus, eu quero um Bull Mastiff, quero participar do projeto. Vocês têm algum site, alguma coisa, algum perfil que centralize o projeto ou vai ter que mandar mensagem de um para cada um aí? A gente está querendo criar esse perfil, esse site, só que a gente quer criar coisa bem feita, entendeu? Então, a gente está agora recolhendo material de filmagem, de treinamento, desse tipo de coisa, né? Para já montar uma estrutura maior. Por enquanto, não, né? Por enquanto, a gente vai um se ajudando o outro. No sites, assim, seriam Instagram, esse tipo de coisa, né? YouTube, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, mais uma sugestão, que do mesmo jeito que vocês estão engatinhando, meu projeto também engatinha. E uma coisa que eu aprendi na incubadora, custei a aprender, e aprendi agora na prática, não sacrifiquem o bom pelo ótimo.
faz lá o perfil do Bull Mastiff funcional, escolha o nome que vocês quiserem dar, põe ele para rodar, põe a foto do cachorro de você. O meu projeto Bandog, quando começou, eu não tinha o que postar, eu postava foto do Sombra de Escuridão. E assim foi indo, entendeu? E eles nem faziam parte do projeto. Mas já fui alavancando, fui aprendendo a mexer, fui trazendo quem tinha interesse no tema. Aí comecei, acho que eu tinha, sei lá, 20, 30 seguidores quando eu comecei a convidar os criadores para fazer as lives. E assim foi indo, gurizada. Que nem, ó, se vocês já tivessem com o perfil aberto, vocês abrirem rapidinho antes de eu subir para o YouTube, eu já ponho lá na descrição o perfil, a galera já entra e aí centraliza tudo num lugar só. Azar! Bora pra outra feira ali, ó. Essa parte é com ele, viu, Gaúcho? Essa parte ali. Ah, eu puxei as orelhas dele sem saber, então, ele. Até amanhã, Então, bem lembrado. Claro, põe a fotinho lá, uma foto de cada um, ou põe, por exemplo, lá os machos que tem num destaque, fulano, beltrano, ciclano, as fêmeas, a galera já começa a conhecer, ver os vídeos, porque tem traços de morfologia e temperamento que às vezes a gente se destaca, se interessa mais por um cachorro, mais por uma cadela, assim a galera já vai conhecendo o plantel de vocês. Perfeito. Bom, gurizada, deixa eu começar só as perguntas aqui. Senão depois não cabe mais. O Léo acabou de entrar. Léo, baita abraço aí. E é graças à live do Léo que eu comecei a cronometrar minhas lives. A live do Léo não cabia no meu telefone, eu não conseguia editar. Tive que apagar aplicativo, apagar vídeo, apagar foto, apagar tudo para conseguir editar a live. Ó, vamos começar então aqui as perguntas. Hã? Eu assisti a live dele. Não, o Léo, além de gente boa, é uma enciclopédia. Vamos lá então, gurizada. Ó, em respeito a todos que mandam a pergunta, eu faço. Mas às vezes acontece de pessoas não entenderem qual era a pergunta, mas eu vou fazer para vocês. Eu tenho um filhote de pitbull, como eu faço para ele parar de destruir tudo? Eu vou falar, sabe por quê? Porque eu sou um cara curioso, né? Eu sou um cara curioso e acumulador de cachorro. A minha esposa até fez algumas ameaças que eu estou aqui administrando, sabe? Vai ali, faz uma gracinha e tal para aumentar o score. Eu tô com um dog brasileiro em casa, um filhote. Então, meu abraço aí ao doutor Pedro Dantas, eventualmente pode estar nos assistindo. E eles são muito arteiros. E eu vou dizer, sabe como é que faz? Você faz o seguinte, eu faço com o meu filho, 4 anos de idade. E ele parece um liquidificador aberto 24 horas enquanto ele está acordado. Você faz o quê? Tenha paciência. Por quê? Porque a fase de filhote vai acabar e com a assessoria de um bom adestrador, você vai conduzir os comportamentos muito ruins para um lado bom. Mas tem que ter paciência, porque mesmo com adestramento, um filhote é um filhote, gente. E às vezes a gente acaba até, o quebrando o filhote. Sabe, o filhote ele vai demonstrar aqueles ímpetos de caça, de defesa. Aí você vai lá e briga com o filhote, você quebra o filhote. Então, assim, tem que ter paciência. Filhote em qualquer lugar. Dá trabalho, é chato, mas faz parte. Vocês querem fazer alguma consideração? Bom, filhote é sempre filhote, né? Filhote não tem como parar de morder, filhote tem troca de dentição, ele está sempre mastigando, não tem como. É gastar energia mesmo o filhote lá, o máximo que puder, né? Dar os brinquedinhos para ele ali e viver. Deixa eu fazer aqui a próxima então, gurizada. Aqui, peraí. Bom. Gaúcho, olha o Ralph Terra. Tem um Bull Mastiff excelente, se eu não me engano, em Campinas, São Paulo. E a raça realmente precisa de uma boa divulgação. O cachorro dele não tem que conheça e não fique impressionado. Cara, eu vou falar, gente, quem vê o Bull Mastiff não esquece, porque ele é um cachorro muito diferente. A morfologia dele é marcante. Por isso que eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, cria um Mastiff. Esse cachorro a ser conhecido no Brasil. Ó, gurizada, aqui, ó. A pergunta, né? Vamos lá. Raças que se assemelhem com os cães da origem do Bull Mastiff seriam um American Staffordshire Terrier e presa. Bull mais molosso? Olha, os iniciais pelas fotos, né? Que a gente vê lá, fotos até de
antes de 1900, eles tinham uma altura maior do que o American, né? Eu diria que eles estão mais próximos aí de um dogo argentino, tirando a questão da cor, ou de um presa de canário, de determinadas linhagens de presa de canário, umas linhagens mais leves, tá? De presa canário. Irema curtou, reganado, mas Certo. Eles estariam por aí. Aqui tem uma pergunta bem interessante, ó. Cruzar um tipo Bull com um molosso, como foi feito com o Bull Mastiff lá na origem, serviria para sangue novo? Ele está querendo perguntar se vocês fazerem F1 para inserir no projeto de vocês. É o que a Guerreiro fez, né? Ela cruzou um Mastiff inglês com um Bulldog americano, né? E fez como se tentasse reconstruir a mistura, e aí depois cruzou com Bull Mastiffs, né? Ela fez várias misturas nessa linha mix dela, né? Mas ela começou com isso, misturando o Mastiff inglês com o Bulldog americano. Uma coisa é certa, com o Bulldog inglês atual, zero chance de dar certo. Porque isso que é o ruim, né? As pessoas têm a imagem dos cães atuais, né? Quando a gente fala na raça, e é como eu digo, antes da FCI a coisa era bem bagunçada, assim. Os cachorros eram levados de um jeito mais funcional, era só... O único critério era funcional. Né? Imagina um Bulldog inglês atual, hoje usando com Mastiff. É uma coisa... Como é que você vai fazer isso? Ó, gurizada, outra pergunta interessante, ó. Como vocês vão fazer a base da formação dos filhotes antes de chegar no novo proprietário, dono? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Aí eu vou falar, eu tenho acompanhado muito nesse sentido ali a Chácara Terramoto, né? De Fila Brasileiro. Eu tenho acompanhado muito o trabalho dele. Acompanho de outros também, né? Mas eu acho que ele, pelo menos, é uma pessoa que posta muito questões de formação dessa base, né? Desde o recém-nascido, daqueles exercícios, né, de virar de costas, o filhote recém-nascido, de já criar situações de pequeno estresse para ele acostumar. E eu tenho acompanhado isso, né? Mas se eu vou falar assim, a principal influência que eu tenho tem vindo dele, dos vídeos que ele tem postado. Nesse sentido, não sei se eu respondi a pergunta. Acho que a pergunta era no sentido assim, vocês pretendem fazer algum tipo de adestramento, algum tipo de imprint antes de entregar pista de filhote, ou vocês vão deixar aí o proprietário resolver? Olha, Gaúcho, aí sendo muito sincero com você, eu acho que depende muito da demanda. No momento, a gente tem ali uma lista... Devagar, Eli, devagar, que o teu picota tudo. Ou então chega mais perto de novo, por favor. Então vamos lá. As pessoas, quando querem um cão, ficam muito ansiosas. Terem um cão é natural. Eu falo das pessoas, né? Então, é difícil você entregar um trabalho de adestramento para um cão de 70, 80 dias. Mas, a depender da demanda, se o cão fica por mais tempo no plantel, ele necessariamente vai ser afetado pela rotina de treinos que é feito naquele canil. Mas, assim, segurar um filhote para que ele seja treinado e entregue, eu acho uma ideia excelente. Mas para o nosso projeto, no estágio em que ele se encontra, eu acho pouco difícil de executar ainda. Entendi. Ó, outra pergunta aqui, ó, legal. Os cães de vocês fazem figuração para proteção ou não são treinados? Fazem. Alguns não foram treinados, mas muitos foram. Entendeu? Então os cães do projeto aí, boa parte faz figuração, treino de guarda, tudo. Eu acho que com a totalidade, né? Com a totalidade, né? Com a totalidade também. Eu quero aqui, Gaúcho, fazer uma ressalva. Os meus cães estão sendo treinados. Lucão, adestrador. Lucão, underline adestrador. Eu faço questão de divulgar. Por quê? Porque eu recebi na minha casa de 7 a 8 adestradores que eu
conversei, vem me fazer uma visita, vamos nos conhecer. O que eu percebi? Muita gente focada em pastor alemão, que é uma raça fantástica, mas que tem um timing muito diferente dos molossos. Então, por uma questão de preciosismo, cautela, eu fui buscando até encontrar um adestrador que, de fato, tivesse uma experiência com molossos, para o sujeito não condenar um cão molosso meu de forma precoce, porque, de fato, não tem comparação. O pastor alemão, ele desperta muito antes. E o mercado de adestramento é voltado para pastor alemão e Mali, que são duas raças, obviamente, muito bem adestradas. Quem tem um molosso tem que entender isso. Eu não posso pegar um K9 da polícia, que é um super adestrador, trazer para minha casa e achar que ele vai extrair meu molosso, seja canicô, presa, etc. e tal, o mesmo ele traz dos cães dele do canil do K9. Isso é um fato mesmo ali. Ó, só fazendo um adendo aqui, Gaúcho. Diga lá, fazendo um adendo, porque a minha cadela hoje está com 2 anos. Então, ela saiu de uma gestação. Ela vai iniciar um trabalho de guarda. Eu estou com um macho de 1 ano e 5 meses também, que vai iniciar também a guarda, né? E é justamente isso que o Eli falou. O machife, ele começa a amadurecer a partir de 2 anos de idade. Então, se você começar a querer treinar um machife com 1 ano de idade, a possibilidade de você perder é muito maior do que você conseguir abrir essa guarda dele. Tanto é que a morfologia, a caixa dele vai estar plena mesmo com 3 anos de idade. Então, eu entendo aqui que o ideal seria a partir de agora, de 18 meses, você começar a iniciar o treinamento de guarda, para depois, aí, chegando 1 ano e meio para 2 anos, você começar a abrir a guarda dele direitinho. Gaúcho, eu vou dar aqui uma experiência. Eu tenho um macho aqui, 3 anos e meio, que chegou para mim já adulto, veio aqui um adestrador, um cara muito focado em pastor alemão, falou, cara, esquece esse cachorro, ele não tem mais o que fazer. Veio o Lucão, no primeiro treino, ele não reagiu. O Lucão, se tivesse a pastor alemão, teria falado, olha, esquece esse cachorro. Mas o Lucão falou uma coisa para mim. Falou, cara, ele é muito puro, por isso que ele não demonstrou reação. Cara, incrivelmente veio o Natal, Ano Novo, e eu viajei de férias. É coisa de 30 dias. Quando o Lucão voltou, quando ele chegou, que o cão o viu, ele teve uma reação que ele nunca teve com ninguém. Ele pulou no alambrado do canil com uma agressividade que eu falei, o que é isso, esse cachorro? Eu não conheço esse cachorro. E aí, cara, a gente falou, tá aí, tá lá dentro, a gente só precisa saber extrair. E ele tá demonstrando uma agressividade muito legal. E eu vou postar no meu perfil, do Machife Underline Brasil, os resultados desse treino. Eu só para colocar assim, eu tive a experiência de adestrar um bem cedo, né, com 10 meses, né? Também com um adestrador que criava Malinois e tinha muita experiência com o pastor alemão, que é o mais comum, né, por aí. E eu acho que foi novo. Ele reagiu bem. Eu tenho filmagem dele partindo para cima mesmo com tudo. E chegou a entortar uma grade lá de casa, porque amarrando ele, né, ao mesmo tempo que eu seguro. Esses dois já viram, né? Uma ameaça a mim com esse meu cachorro. Se meu cachorro chega perto de 70 quilos, eu não dou conta. Se alguém ameaçar, eu não dou conta de segurar. Então tem que ser ele tem que estar amarrado numa grade, ele entorta a grade, derruba, é muito, muito forte. Ele reagiu, mas eu vejo hoje em dia que eu deveria ter começado um pouquinho mais tarde. O Molosso é um pouco mais tardio, né, do que o pastor alemão, o Malinois, mas o Machife eu acho que ainda é um pouco mais tardio do que a média dos Molossos. Só colocando esse parêntese aí. Talvez não tão tarde, mas com 1 ano, 14 meses, não antes de 12 meses. Entendi. Mas, e por exemplo, assim, os bulls de vocês, eles demonstram agressão precoce ou eles nem sequer demonstram agressão precoce? É um bobão até quase 1 ano. 1 ano é um bobão. É um bobão. Gaúcho, quem não conhece,
de cão, quando eu chego aqui, eu tenho um mastiff com 1 ano e meio. Quando o pessoal fala, aí eu digo, não, é filhote, o pessoal se assusta, porque eles acham que o filhote ainda vai crescer o dobro. Eu falo, não, ele é filhote, ele já cresceu em altura o que ele tem para crescer, agora ele vai encorpar. Por quê? Porque ele é um filhote gigante e filhote mesmo. Todo mundo que chega, passa a mão, só que ele está com 1 ano e meio, ele já começa a demonstrar agressividade. E eu não vou falar de um dia, não. Hoje mesmo, eu chamei um amigo meu, um super amigo, que não tem hábito de vir à minha casa. Quando ele chegou e tocou o interfone na porta, o Bull Mastiff latiu para ele no portão. É aquele latido que não é um latido insistente. É aquele latido para dizer, opa, eu estou aqui. Observa o que Entendi. vai acontecer. Ainda nessa linha aqui, ó, próxima pergunta, ó. Qual a seleção para o trabalho que vocês fazem antes de acasalar? É uma boa pergunta, né? Por exemplo, a gente fez um acasalamento agora dessa Kate, que é a do Danilo, com o Conan, que é o cachorro meu, né? O que acontece? A Kate, a guarda dela não era tão boa, mas ela tinha uma caça muito boa. Eu percebi isso lá na chácara. Ela tinha uma caça, para um Bull Mastiff, uma caça boa, né? Não estou comparando com a caça de um dogo argentino, daqueles que a gente tem no Triângulo Mineiro, que é um dos points, né, de caça de javali, mas com o Bull Mastiff, uma caça boa. Inclusive, uma irmã dela é dupla homicida, né? Pegava, foi com uma tela, matava os cachorros pequenos, tudo. Ia caçava, matava. E a gente percebia isso. E... André, essa irmã dela, ela é comprada por uma pessoa canil de Lulu da Pomerânia, e depois de matar 2 exemplares do canil, a moça falou, não, eu quero que ela vá embora, porque eu vou arruinar minha criação. E lá em casa, vou ter que admitir uma coisa aqui politicamente incorreta, né? Eu tenho uma Whippet, que é uma matadora, né? É a matadora, cara, porque qualquer animal silvestre ou gato que entrar lá não consegue escapar dela, né? Ela corre a 50 km por hora e mata. Acabou. Entendeu? Então, e ela fica atenta, correndo tudo e mata tudo que é pequeno, né? E os Bull Mastiffs respeitam ela, né? Ela convive bem, foi criada desde pequenininha lá com eles, está tudo bem. Mas, por exemplo, a cadela do Danilo, que foi lá para cá, tentou caçar a Whippet. Não conseguiu, né? Mas tentou dar um pau, matar ela, para valer, entendeu? Não conseguiu porque a bichinha não estava. Já esse meu macho Conan, ele não tem uma caça tão boa, mas ele tem um ímpeto de defesa de território muito forte, né? Então a gente fez essa cruza. E aí vem a seleção, né? Infelizmente perdemos alguns filhotes depois do parto. Repentinamente acabou o leite da mãe, né? Diminuiu muito e uma bobeira a gente perdeu alguns filhotes. Mas dos que sobreviveram, metade saíram bem interessantes, porque saíram bem extrovertidos, né? E com muito pegada de brinquedo, de coisa que é raro de Bull Mastiff. Você pegar um pano e pendurar ele, né? Pendurar ele ali agarrado, né? E curiosamente os machos nessa ninhada saíram em média melhor do que as fêmeas, né? Então extrovertidos, brigando pelos brinquedos, pelos panos, por meio, um puxando de um lado, outro do outro, você arrastando o bichinho, levantando o bichinho preso ali dentro. E já as fêmeas um pouco mais tímidas e com menos caça, né? Então essa loteria. Então, quer dizer, esses filhotes machos dessa cruz agora, a gente tem interesse de usar no futuro e combinou com quem comprou, né? Então, é isso, a gente vai tentando juntar características que um tem com características que o outro tem e vai daí tirando o que nos interessa, né? É a única maneira. Entendi. Peraí, deixa eu pegar mais uma aqui, gurizada. Aqui, ó. Vocês conhecem o Bull Mastiff brasileiro? Poderia ser usado no sangue do Bull Mastiff original? Estou pensando nisso, né? Estou pensando nisso. Estou pensando bastante nisso, né? O Bull Mastiff brasileiro, pelo que eu já pesquisei, a base oscila, né? Com boas inserções de sangue de Pitbull e de Bull Mastiff, e secundariamente com seção de sangue de Rottweiler e Dog de Bordeaux, né? Foi criado em Minas Gerais, né? Eu esqueci o nome dos agrônomos que criaram, né?
que queriam resgatar um pouco aqueles cães do Brasil colônia, né? Que alguns puxavam para mastiff, outros para bulldog. E são cães extremamente rústicos, né? E que nos parecem bem interessantes. Então, estamos pensando, sim, se criarmos aquela ideia da linha mixer, com certeza vai ser uma das raças, né, que a gente vai pensar em usar. Certo. Aqui, ó, mais uma aqui, ó. O foco da criação de vocês vai ser temperamento para guarda territorial ou pessoal? Territorial, né, que a princípio seria a função original do Bull Mastiff. Guarda territorial. Nossa meta é um cão. Ele mais perto e devagar. É um cão que, quando eu viajar, ele vai defender minha casa, mesmo assim. Eu também treino bastante a parte territorial em virtude da propriedade que a gente tem, né? A fazenda, né? Os cães vivem lá, então lá a gente precisa. A fazenda é bem grande, então a gente precisa de cães bem treinados para a guarda territorial mesmo. Certo. Aqui as ninhadas, já fui, né? Quantas ninhadas? Aqui, inserção. Aqui. Quais raças vocês pretendem inserir no projeto de vocês para o resgate? Presa Canário, o Bull Mastiff brasileiro, são as duas que a gente está mais ou menos já alinhado. Eu moro no Triângulo Uberlândia. Uberlândia é um centro também muito grande de dogo argentino para caça de javali, então tem um bom material genético ali. E eu penso um pouco no dogo argentino, apesar da cor, né? Apesar da cor. E também orientado pela Karine lá, da Karina lá, americano, do guerreiro, o bulldog americano com mastiff inglês, né? Isso daí. Entendi. O Gaúcho, o Ralph postou uma pergunta aqui no chat sobre o Bull Mastiff com Borbu. Se seria uma cruz interessante. Olha, eu e o Danilo e o André temos um interesse muito grande de ter um exemplar de Borbu, mas nós não conhecemos pessoalmente. Então, assim, a gente ainda não pode dar opiniões conclusivas, mas me parece que há muita afinidade entre as raças. A gente só precisa conhecer mais exemplares para ter segurança quanto a isso. Bom, gurizada, das perguntas que a galera mandou, a gente fechou ali, tinha bastante coisinha sobre ninhada, quantas ninhadas, questão de guarda, de resgate da raça. E aí a gente conseguiu fazer ali, como eu digo, algumas se assemelham. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte. Vocês estão ouvindo aí? Sim, tranquilo. Tudo certo? Tá, que o Eli travou aqui para Só mim. o Eli deu uma travada aí. Então beleza. Vocês têm alguma consideração, alguma coisa que a gente deveria ter falado na live e acabou não falando, ou que a gente falou muito rápido, vocês queriam dar uma reforçada? Vai lá, Eli. Um por vez, então. Gaúcho. O Evandro Neves perguntou aqui no chat. Eli, tu vai ficar lendo o chat, tu me quebra. Na próxima live vai me abrir para... Mas leia essa. Então... Aí tu me quebra, homem. Vai lá, responda essa. Só essa, então, para quebrar um pouquinho a regra. É uma raça que precisa de muito espaço. Eu digo o seguinte, quem tem um apartamento espaçoso, não é uma kitnet de 35 metros, mas quem tem um apartamento espaçoso pode ter um Bull Mastiff? Pode. Desde que passeie com o cão para que ele possa exercitar. Agora, quem tem uma casa, no meu caso, eu tenho casa e eu tenho vários cães. Eles ficam soltos. Eles já se exercitam diariamente. Eu não preciso passear com eles todos os dias. Eles não têm nenhum sinal de excesso, de destruição, qualquer coisa parecida. Mas eu passei pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu passei por uma razão simples. Eu gosto. É muito divertido passear com eles. Quer dizer, eles precisam passear todos os dias.
numa casa e com um cão de companhia que faça exercício com ele, não precisa. E eu acho ele um grande diferencial que é muito legal na raça. Por quê? Porque eu não tenho tempo para passear com o cachorro todos os dias. A minha vida não me permite isso. E o Bull Mastiff, ele casa exatamente. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, antes de vocês fazerem a consideração final de cada um, então. Que eu acabei esquecendo de fazer. Eles convivem bem em matilha ou não é uma característica da raça, tipo um preso, um dogo? Convive não. Macho com macho, fêmea com fêmea, quebra o pau. Eu tenho um macho com uma fêmea que também quebra um pau. Entendeu? Que são os dois mais dominantes. Então, esse macho com essa fêmea não posso juntar de jeito nenhum, que eu vou gastar dinheiro com o veterinário rapidinho. Entendeu? Então, não convivem não. Agora, com cães de menor porte, eles convivem bem, porque a gente tem vários exemplares, né? do Bull Mastiff. Depende. Esse exemplar que eu citei é fora da curva, porque o normal de um Mastiff, se é um cão de menor porte, que não seja um agressivo, eles convivem bem. Agora, do mesmo porte, do mesmo sexo e porte, é difícil. Mas não é uma bomba relógio. Por exemplo, fêmeas, é possível que elas convivam bem. A gente tem relatos de Bull Mastiffs do mesmo sexo que viveram bem até 3 anos. Um dia brigaram. Ok. Então, assim, é só para dizer que não é como outras raças que a gente sabe que vai dar problema. Não é que vai dar problema. Pode dar problema. Sendo de portes diferentes, a chance de não dar problema é maior. Bom, então agora sim. Vou fazer o rodízio aqui. Eli, duas considerações finais aqui sobre a live. Tem alguma coisa que a gente deveria ter falado, não falou, ou gostaria de dar uma recapitulada para reforçar para a galera? A única coisa que eu vou dizer, galera, criem Bull Mastiff, porque senão essa raça vai desaparecer. Nós somos 3 guerreiros, porque as pessoas estão desistindo da raça. Crie a raça. Depois que você decidir criar a raça, fala com a gente faz o resto. Ajuda você. Agora vai lá, André. Olha, eu vou contar uma historinha que mostra como a raça pode ser boa, né? Isso deve ter ocorrido há um ano atrás. Eu não estou saindo mais com o meu macho, né? Ele está com 3 anos para andar, porque ele, na região ali das chácaras, na área rural que ele mora, ele fica territorialista com tudo. Mas há um ano atrás eu saí com o meu menino mais novo de bicicleta, né? E a gente passou em frente a uma chácara que devia ter uns 6 cães sem raça definida, mas grandes. O menor era um pouco menor do que um boxer e outros maiores do que um boxer. E aí os cachorros ficaram irritados com o menino passando de bicicleta, eu atrás vindo com esse Bull Mastiff, e conseguiram fugir. A chácara estava com a cerca meio fugindo e partindo para cima. Primeiro, meu menino, eu vim atrás com o Bull Mastiff, eu virei e falei, cara, foda-se, larguei o meu cão, falei, resolve essa merda. Entendeu? Porra, parecia filme de Bruce Lee, entendeu? Ele foi para cima dos 6, saiu rolando, tinha hora com 3 juntos, mas bateu nos 6. Nos 6 eu estou mentindo, 5, porque os 6 dos cães lá sem raça enfiou o rabo entre as pernas e saiu fugindo, acabou com os 5. Entendeu? Nenhum tocou no meu menino ou em mim, né? E ele saiu muito inteirão. Então, é um cão que os exemplares, né, que a gente quer que todos tenham esse comportamento, os exemplares que ainda guardam esse comportamento, é um cão muito bom, tanto para a defesa territorial quanto para a proteção, né? É um cão que é muito poderoso, é muito forte, né? Ele pode não ter, talvez, uma resistência muito longa, né, para um exercício muito longo, mas para qualquer coisa que necessita da explosão, ele é muito, muito bom nesse sentido, né? Agora, é uma raça que, como a gente falou, infelizmente, uma boa parte dos cães não estão saindo com esse instinto. Então, é isso aí que a gente quer recuperar, né? Como também uma morfologia mais saudável, menos abandonada. Obrigado, é isso daí, só para passar um exemplo real, né, de como é uma raça boa, quando né, bem selecionada. Bom, antes do Danilo falar ali, deixa eu só abrir um parênteses aqui para quem está assistindo a live. E talvez vá pensar assim, nossa, mas ele soltou o cachorro. Ah, porque
Cachorro é para isso, pessoal. O cachorro está lá para nos defender. O cachorro está lá para dar a vida por nós se for preciso. Antes o meu cachorro do que o meu filho. Antes o meu cachorro do que a minha mulher, a minha filha, a minha irmã, a minha mãe, eu. É para isso que nós temos cães funcionais. Para isso que nós temos cães de proteção. Para nos proteger. O que o André fez foi extremamente correto e eu teria feito exatamente igual na mesma circunstância. Veio um bando de cachorro, mesmo que fosse um único cachorro, avançar em mim, no meu filho, na minha mãe, na minha irmã, quem seja lá esteja comigo. E eu estou em posse de outro cachorro, ele vai ser solto para fazer a minha proteção. Porque nós temos cães de proteção. Danilo, pode falar. Gaúcho, primeiro agradecer você aí pela oportunidade aí de nos colocar aí na sua vitrine, né? Expor esse projeto, né? Que é um projeto muito bacana, um projeto que a gente está realmente a fim de que dê certo. Dizer que a raça do Mastiff são cães, são gigantes gentis, é uma raça dócil com os familiares, é uma raça muito boa, muito bem conceituada para quem tem um cão equilibrado, né? E dizer que o projeto está aberto para novas adesões, quem quiser participar conosco do projeto, seja bem-vindo. Se você tem um Bull Mastiff e queira participar do projeto, seja bem-vindo. Se você também não tem um Bull Mastiff, mas tem vontade de ter um Bull Mastiff, entre em contato conosco, a gente tenta fazer uma lista, aí, fazer um cadastro de pessoas, que a gente possa, quando fizermos a linha mix, talvez a gente venha doar alguns filhotes, né, a gente já pode ter um cadastro de pessoas empenhadas nesse projeto, né, então todo tipo de ser humano que quiser vir para poder somar e para multiplicar, são bem-vindos, né? Os que quiserem vir para diminuir ou para dividir, fiquem em casa, não nos atrapalhem, deixa a vida seguir, cada um com o seu cada um. Estamos aí para atrapalhar a raça, queremos apenas fazer um resgate, o cão de guarda, o Bull Mastiff, o cão de guarda, funcional. É isso que a gente pretende, é isso que a gente quer. E mais uma vez, aí, obrigado aí pela visibilidade. E estamos juntos aí. Se precisar da gente, está à disposição também. Forte abraço. Beleza, Danilo. Bom, pessoal, eu que queria agora, né, agradecer a vocês três por terem aceito o convite, por terem participado aqui da nossa live. Como eu falei no início lá, eu conheci o projeto de vocês através de uma live aberta que o Eli participou e eu achei muito bacana. Eu sempre que eu puder apoiar todo e qualquer tipo de iniciativa que venha fortalecer a sinofilia funcional, que venha fortalecer a sinofilia efetiva, como disse o seu Pedro Dantas na live dele, eu vou estar sempre apoiando. Eu acho que a gente tem um nicho extremamente frágil em todos os sentidos. A gente tem uma quantidade pífia de pessoas que seguem esse segmento da sinofilia, e para piorar, a gente tem ataques internos que tentam um destruir o outro, e na grande maioria das vezes quem sai perdendo é a sinofilia funcional como um todo. Então eu sempre vou apoiar, sempre vou tentar ajudar. Como eu digo, sou pequeno, né, não tenho a visibilidade, o tamanho que talvez outros canais, outros meios tenham, mas eu, dentro do meu possível, eu sempre vou tentar ajudar todo tipo de fomento à sinofilia funcional efetiva. O trabalho de vocês eu achei bárbaro, e justamente por saber que é árduo, trabalhoso, difícil, tipo assim, resumindo, lascado pra caramba, eu falei, eu vou fazer uma live com esses caras estão, olha, realmente merecendo... Hã? Esses caras são malucos, eu tenho que ajudar. São tudo doido, eu falei, são tudo doido. Já pegaram, como eu digo, um resgate já é difícil. E de uma raça raríssima ainda, meu Deus do céu. Eu falei, esses caras merecem aí o apoio que eu puder dar. Então, gurizada, agradeço de coração vocês terem participado, obrigado. Espero que o projeto aqui, a visibilidade da live, consiga ajudar vocês, consiga trazer notoriedade, consiga trazer apoio, colaboradores, interessados. Né? Deixo o meu muito obrigado a todos que assistiram a live. Pessoal, se tu tá pelo YouTube, aqui embaixo vai estar a descrição do vídeo, vai ter o contato de cada um deles, lá do canil de cada um, vai ter o contato da entidade universal, lá da página universal, que o Eli falou que vai fazer amanhã, então provavelmente até subir para o YouTube já vai estar pronto. Então vocês que estão assistindo, e se tu chegou aqui e gostou do conteúdo, não custa nada, né?
te inscreve no canal e curte aí. Porque quando tu curte, tu não está curtindo o meu conteúdo. Tu está fomentando e apoiando as pessoas que vieram no canal disponibilizar o tempo delas para fazer uma entrevista aqui com a gente, para ter esse bate-papo. Meu muito obrigado também, né, como não poderia deixar de ser, a todos os patrocinadores. Graças a eles que esse projeto está sendo cada vez mais e mais relevante, né? Eles fomentam, apoiam o projeto. Então, meu muito obrigado, um baita abraço aí, pessoal. Ó, Canil Presa Santa Morte, criador de Presa Canário do Bruno. Canil Forte Sul, criador de Cangal, Alabaia, Pastor do Cáucaso do Ayrton. E o Canil Border Patrol, através do programa de treinamento CPB, lá do Luciano. Gurizada, um baita abraço para vocês, muito obrigado por vocês apoiarem, né? Além de patrocinador, graças a Deus nós somos amigos. Também agora esse novo colaborador que chegou aqui, apoiando o nosso projeto, que é a VetBox. Hoje, todos os meus cães são alimentados só com rações fornecidas pela VetBox, e a Pandora, que está sendo alimentada única e exclusivamente com a ração Monster Dog, que é uma ração incrível, estou gostando muito do resultado, em breve vou fazer material sobre isso. Vocês aí, ó, gurizada, que estão com um cachorro musculoso aí, ó, deem uma experimentada na Monster Dog, vocês também não vão se arrepender. Bom, gurizada, é isso. Meus agradecimentos. Boa noite a todo mundo. Gurizada, vocês querem cada um dar um tchau aí? Tchau, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gurizada. Abração. Desligando. Um abraço. Com Deus.